Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Barbosa, falando diretamente de Porto Alegre, E eu sou a Tati, falando aqui de São Paulo. e hoje nós vamos receber a Alessandra Vilas Boas. Tá animada para conversar com a Alessandra, Tati? Animadíssima! Pessoal, para quem aqui conhece a Lê, sabe que os workshops, as palestras dela em congressos fazem fila em corredor para ouvir um pouquinho do que ela tá falando. Então, tá aí uma oportunidade de ouro de ouvir ela falar com a gente hoje. É isso aí. A Alessandra trabalha com FAP, com psicoterapia analítica funcional, e está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre essas relações entre FAP e ACT. Será que dá match? Será que dá para trabalhar com as duas em conjunto? Será que dá para trabalhar com as duas em separado? Não sei. Vamos ouvir a Alessandra, vamos ver o que ela tem para nos dizer sobre isso. Vamos lá entender um pouquinho mais disso, Márcio? Vamos lá. Alessandra Vilas Boas, seja muito bem-vinda ao Podect e vou pedir para a gente começar com a tua apresentação. Para aqueles que ainda não te conhecem, quem é Alessandra Vilas Boas? Oi, muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Tati, é muito gostoso estar aqui com vocês, espero conseguir contribuir aqui pro podcast de vocês. Eu sou Alessandra Vilas Boas, eu trabalho com FAP há um tantão de tempo já, melhor não pensar em quanto tempo, mas eu comecei a estudar FAP ainda na graduação e fui me aprofundando principalmente no meu doutorado, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a parte experiencial da FAP também. A minha pesquisa não era sobre isso, mas eu tive a sorte de ser apresentada para os workshops de FAP logo no começo ali do meu doutorado, e eu posso dizer que essa foi uma das vezes que a FAP mudou minha vida, mudou o rumo da minha vida e para muito melhor. Então, eu trabalho com FAP há muitos anos, hoje em dia eu atendo nessa abordagem, dou cursos teóricos, práticos, experienciais sobre isso, e acho que no geral é isso. Sou, além de terapeuta, sou mãe de dois filhos, o que me rouba muito do tempo do trabalho, mas me acrescenta muito na vida. Então, acho que é isso. Ótimo, que legal. E tanto eu quanto a Tati já tivemos oportunidade de estar em workshops, em momentos junto com a Alessandra e aprender com ela, que é um prazer te ter aqui, Alessandra. Bom, Alessandra, hoje nós vamos falar sobre essa interação entre FAP e ACT, se é que tem interação, né? Daí tu vai nos dizer o que que tu pensa sobre isso. Mas primeiro, boa parte da nossa audiência provavelmente já está familiarizada com a FAP, mas talvez não todos. Então, assim, nas palavras da Alessandra, o que que é FAP? FAP é uma abordagem terapêutica que cuida da relação terapêutica e usa esse relacionamento entre terapeuta e cliente para promover as mudanças de vida no cliente. Então, a gente trabalha a forma como a gente vai interagir com o cliente, tenta desenvolver repertórios nele, dentro desta relação terapêutica, porque daí a gente consegue fortalecê-los bastante, antes ou concomitantemente, na verdade, mas em paralelo ali o que o cliente leva isso para o dia a dia dele. E com o nosso fortalecimento desse repertório, fica mais fácil as tentativas de mudança do cliente sobreviverem ao mundo adverso que ele tem lá fora, porque muitas vezes ele vai encontrar situações que não vão reforçar essas melhoras que ele tá tentando emitir. E a gente, trabalhando com isso dentro da sessão, a gente ajuda ele a fortalecer esse repertório, não desistir, vamos dizer assim, desse repertório, e buscar melhores contextos para ele ter uma vida mais satisfatória. Então, com isso, ele pode buscar reforçadores para essas novas respostas dele, depois que já estão treinadas e fortalecidas em sessão. Mas a FAP não é só uma abordagem terapêutica, na verdade, ela descreve o relacionamento saudável entre duas pessoas íntimas. Então, ela pode ser vista como quase um modo de vida, é, Nossa, da gente levar isso para as nossas relações do dia a dia, levar essa forma de se relacionar para as nossas relações do dia a dia. O objetivo final, no final das contas, é esse com o cliente, a gente melhorar a nossa relação terapêutica com o cliente para ele levar isso para o dia a dia dele e conseguir agir com as pessoas na vida dele de forma mais saudável, interpessoalmente falando, né? De forma mais íntima, de forma mais aberta, e ajudando ele a entender que a intimidade a gente não cria com todo mundo, né? Não dá para a gente ser íntimo do mundo inteiro.
e em que contextos vale a pena a gente criar essa intimidade e quando não vale a pena criar intimidade, que tipo de relação que a gente vai construir. Então, tudo isso faz parte da FAP, por isso que eu coloco como até um modo de vida, porque fala de relações, e relações estão em todos os lugares. Então, se a gente usa isso a nosso favor, é, dá para enriquecer muito a vida. Caramba, Lê, é potente isso, né? E eu fico pensando em quanto potente é pro terapeuta que aplica a FAP também, né? Tá tão intensamente envolvido em todas essas relações com os diferentes clientes que ele atende. Conta um pouquinho mais pra gente sobre como é que é tá na pele de um terapeuta FAP. É trabalhoso, no mínimo trabalhoso. Quando eu comecei a atuar com FAP de forma mais sistemática e mais aprofundada, depois que eu conheci os workshops da FAP, eu já estudava há muitos anos FAP com a Sônia Meyer, que foi com quem eu fiz o doutorado, mas já estava há muitos anos trabalhando com ela. E, e a gente conhecia a FAP de uma forma um pouco mais, até diria superficial, a partir dos livros mesmo da FAP. E aí, Uhum. quando eu estava no doutorado, no meu primeiro ano de doutorado, eu tive a sorte de conhecer a parte experiencial que eu comentei antes, que foi quando teve o primeiro workshop de FAP experiencial aqui no Brasil, que foi feito pelo Jonathan Canter. Ele veio para o Brasil, para a Nossa, banca da Cláudia Schiro, e aí ele deu um workshop, e a gente nem sabia que era um workshop, a princípio era uma disciplina, e a gente descobriu no meio do caminho que aquilo era um workshop, que aquilo era muito diferente do que a gente esperava, não era sobre estudar a teoria da FAP. E, e foi muito transformador para mim, sabe? Descobrir todo esse potencial que a FAP tem, né? E aí, depois disso, eu comecei a fazer a minha pesquisa de doutorado, que envolvia aplicar a FAP, e no começo, e aí eu tinha ali um problemão em mãos, né? Porque eu tinha que fazer sessões com a FAP de um jeito ou de outro jeito, né? Então, hora eu fazia com 4 regras da FAP, hora eu fazia com 5 regras da FAP, porque era lá a variável que eu tinha escolhido estudar. Então, eu tinha que ter uma atenção focada, que eu não podia deixar passar a bola, né? E não ter aquela sessão sendo uma sessão FAP. E foi muito difícil, muito caramba. muito difícil. Era muito pesado. Até assim, quando eu atendia os clientes da pesquisa, de eu não conseguir fazer outros atendimentos depois, sabe? De eu precisar de um tempo, porque realmente era muito intenso. E com o tempo esse repertório foi ficando mais fluido. Eu acho que se eu tivesse começado a fazer essa FAP mais intensa, sem ser numa pesquisa, teria sido mais fácil, Uhum. né? Porque eu tinha a obrigação ali pelos dados que traziam um peso muito maior para a situação. Mas de qualquer forma, é uma relação intensa, né? E no começo é cansativo de fazer. É um aprendizado difícil, mas de certo modo, Tati, a sensação que eu tenho é que depois que você pega, vai, sabe? Porque é isso, vira uma forma de se relacionar, vira uma abertura para você se vulnerabilizar junto com o outro e estar realmente conectado com o outro, que fica mais fluido com o tempo. E, na minha opinião, é muito prazeroso, porque traz um crescimento pessoal muito grande para o terapeuta também, dele ter que se olhar, dele ter que estar atento a como ele fala, a como impacta o outro, a como ajudar o outro a sair do lugar, a caminhar, a progredir, e a gente precisa olhar muito para o nosso comportamento, para o nosso repertório em meio a isso. Então, para mim é fascinante ser uma terapeuta FAP. É cansativo, é trabalhoso em muitos momentos, principalmente no começo, mas é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Porque eu sinto que eu ganhei muito me trabalhando por ser essa terapeuta, sabe? Incrível, incrível de ouvir isso. E foi a partir desse workshop com o Jonathan Canter que tu te aproximou? Eu já trabalhava com FAP Ah, tu já trabalhava. desde Já. a graduação. Eu tive a sorte de ser aluna da Sônia e Ah, aprender uau. FAP na graduação. Então, eu comecei a atender com FAP. E Mas, como foi essa aproximação, assim? O que que te trouxe para a FAP, assim? O que que te aproximou da FAP? olha, quando eu comecei a estagiar, eu estava no 4º ano da graduação, se eu não me engano, e eu comecei a fazer estágio com a Sônia. E, e ela apresentou a FAP para gente, para o grupo ali de estagiários que ela tinha. Era uma disciplina da graduação e tudo mais, e eu queria fazer na abordagem comportamental, e aí veio no pacote a FAP. Então,
eu comecei a atender já com FAP, né? Então, eu sinto que eu tive esse grande presente, esse grande privilégio. Quando chegou no quinto ano da graduação, eu já não estava mais atendendo na comportamental, porque, enfim, coisas de graduação, eu comecei a Uhum. atender em outras abordagens, outros estágios, e eu quase larguei a psicologia. Eu me Nossa. sentia completamente perdida dentro da sessão, atendendo na fenomenologia, que eu acho a abordagem, a teoria Uhum. incrível, eu adoro, mas pessoalmente eu ficava perdida, não tinha ideia do que fazer dentro da sessão. E eu comecei a ficar muito angustiada, foi muito difícil, e eu já tinha desistido da área escolar, nunca quis a área hospitalar, enfim, eu fui desistindo de várias áreas ali da psicologia, e quando chegou no quinto ano, a minha esperança era clínica, e aí eu quase larguei a psicologia e estava já começando a estudar para prestar arquitetura no fim do ano. Caramba, a gente quase te perdeu, Ale. A gente quase te perdeu. Quero só ver o que seria de mim arquiteta, meu Deus do céu. Eu comecei a ver como é que faz vestibular de novo e não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu falei, vou terminar a psicologia, porque eu estou no quinto ano, vou tirar esse diploma. E aí, no meio do caminho desse quinto ano, eu comecei a pensar, putz, mas quando eu estava atendendo com a Sônia, dava certo. Eu gostava, eu não ficava desesperada. Será que é porque eu atendia criança naquela época, ou será que é porque eu atendia com a FAP naquela época? E aí eu bati na porta da sala da Sônia e falei, Sônia, eu preciso descobrir se eu sirvo para psicologia ou não. Você me ajuda? Na hora ela saiu da sala dela comigo, foi para a clínica, buscou um caso, precisamos de um caso para ela atender e ela começou a me supervisionar. Nossa. E aí eu comecei a atender uma adulta usando a FAP. E aí o mundo se abriu. E aí eu descobri, inclusive, que eu não gosto de atender crianças, apesar de adorar crianças, que não é a minha praia, mas que a FAP, a comportamental de forma geral, mas principalmente aí com a FAP, funcionava muito bem. Então, essa foi a primeira vez que eu me apaixonei pela FAP, mas não foi a única, porque depois eu comecei a trabalhar com FAP, a estudar, fui dar aula, fui fazer outras coisas e voltei para fazer o doutorado com a Sônia. Eu fiz o mestrado na experimental com o Gerson Tomanari, e aí depois, só no doutorado, uns anos depois, é que eu fui para o laboratório da psicologia clínica com a Sônia, e, e fui estudar a FAP olhando para a parte mais teórica dela, inclusive, que para quem Uhum. conhece a FAP é a regra 5. Esse era o meu tema de pesquisa dentro do doutorado. Eu estava estudando a regra 5, que é a parte mais racional da FAP. E aí eu fui apresentada nesse primeiro ano aos workshops, e aí eu me reapaixonei pela FAP. Então, Jonathan Canter veio para o Brasil para a banca da Cláudia, e aí eu fiz o workshop, e aí um novo mundo se abriu, e aí mudou a minha vida pessoalmente falando, porque quando eu fiz o primeiro workshop de FAP, eu fui obrigada a olhar para um monte de coisa da minha vida que foi Nossa. extremamente dolorido e mudou tudo, sabe? Mudou todos os rumos. Eu comecei a entender melhor as minhas defesas, eu comecei a entender melhor as minhas dores, eu comecei a entender o que me travava na vida e fui mergulhando nesse mundo aí de vulnerabilidade, tentando entender Que isso tudo. Me loucura. apaixonei pelos workshops e aí, em paralelo, o Jonathan Canter virou meu co-orientador, e aí eu discuti a pesquisa com ele, e, em paralelo, aprendia a dar workshop com ele, porque essa virou a minha paixão. Eu quero aprender a conduzir as pessoas nesse lugar, eu quero entender melhor esses workshops, eu quero poder trabalhar com isso. E não sei se eu respondi, Márcio, Sim, mas sim, sim, sim. foram dois grandes momentos aí que eu sinto que eu entrei na FAP duas vezes, pelo menos, sabe? Sim, sim, não, Eu fiquei com vontade. Desculpa, À eu fiquei com vontade. vontade de perguntar duas coisas, Ale. A primeira é, conta para os nossos ouvintes o que que é a regra 5, porque pode ser que a gente tenha alguém ouvindo aqui que não sabe qual que é essa regra. E a segunda é o que que aconteceu nesse workshop do Cantor. Eu fiquei muito curiosa para saber o que que ele fez, o que que ele trouxe, porque eu sinto que esse é o bercinho da FAP como ela é hoje aqui no Brasil, né? Acho que aqui no Brasil, sim, ela já era assim nos Estados Unidos, né? Mas Sim. foi nesse workshop que os brasileiros conheceram o que que era a FAP para além do livro, vamos dizer assim. Uhum. Mas, rapidamente, a regra 5, a FAP trabalha com a ideia de que a gente vai mudar o comportamento do cliente através da relação terapêutica. Então, a gente vai interagir com o cliente de formas que ajudem ele a fazer diferente. E quando a gente interage com o cliente de forma assim, a gente movimenta muito conteúdo emocional, porque a gente está convidando o cliente a se arriscar na relação com a gente. Não é vai lá fora e corre o risco de fazer diferente, é faz diferente aqui e agora comigo.
né? Então, é muito mais intenso emocionalmente o que acontece dentro da sessão. Uhum. E esse é o principal da FAP, esse é o recheio da FAP, é o que leva à mudança de comportamento. E lá no final da sessão, ou às vezes não é nem no final da sessão, mas no final de uma intervenção, que às vezes pode durar várias sessões, vamos dizer assim, mas depois que a gente consegue uma mudança com o cliente, a gente usa a regra 5, que é a forma da gente, de forma mais racional, pegar aquela mudança que o cliente emitiu dentro da sessão e levar para o dia a dia dele lá fora. Então, é quando a gente convida ele para generalização, fazendo paralelos, tá? Isso que aconteceu entre nós aqui, será que você consegue levar para aquela relação lá fora? Ou em que momento você pode tentar fazer isso lá? Ou até pedir uma lição de casa, de fato, né? Tente fazer determinada coisa em determinado momento, enfim. E aí vai depender do cliente a forma como você vai elaborar isso. Que Mas a regra legal. 5 é sobre isso, é sobre pensar o que aconteceu na sessão e tentar levar para fora. Então, ela é muito mais racional do que todo esse outro lado emocional que acontece na sessão. Uhum. E aí o lado emocional que o Cantor trouxe? O que aconteceu lá, Lê? Foi mega emocional, né? Fazer o quê? A gente, a gente achava que ia fazer uma disciplina de FAP. E aí, uns dias antes de começar a tal disciplina de FAP, ele manda um e-mail para todo mundo que estava inscrito, convidando todo mundo a escrever a sua história de vida, passando pelos pontos vulneráveis e difíceis da sua vida, e mandar para ele. E quem conseguisse escrever e mandar para ele, ele mandaria a história de vida dele de volta. E, Caramba. pois é, aí eu sentei para escrever. E quem disse que saiu? Porque lá pelas tantas eu comecei a chorar, me debulhar em lágrimas, pensando em algumas passagens da minha história, que sempre estiveram ali, eu lembrava delas, mas estava adormecidinho, assim, embaixo do tapete, quietinho, comportado, sabe? E aí, Uhum. de repente, começou a vir tudo à tona e fazer muito sentido com a reflexão de CRPs que ele convidava a gente a fazer e tudo mais, e eu não conseguia nem escrever a história. E o workshop, ele é muito sobre isso, é sobre trabalhar esses conteúdos, né? O que que tem na nossa história que leva a gente a ser quem a gente é. E mexer com o lado emocional disso. Então, foi um workshop muito intenso, foi muito especial e mudou tudo, sabe? Porque eu não consegui desver o que eu estava vendo, sobre a minha própria vida. E Uhum. enfim, aí eu tive que me reorganizar, levou um tempo, mas foi muito intenso, foi uma transformação pessoal muito intensa. E é isso, o workshop de FAP, ele é para terapeutas, né? Então, eu estava ali para trabalhar o meu repertório de terapeuta, mas a FAP não faz essa separação do que é pessoal e o que é terapêutico, uma coisa é a extensão da outra, né? Então, é trabalhando o meu pessoal que eu vou ser uma terapeuta melhor, porque a FAP trabalha com a ideia de que para eu ajudar o cliente a fazer diferente comigo dentro da sessão, eu vou precisar me vulnerabilizar junto com ele. Porque eu não posso convidar o cliente a fazer diferente do que ele está acostumado comigo e correr o risco de ser punido, porque é isso, quando a gente pede para o outro fazer diferente do que ele está acostumado, o risco é de punição interpessoal, né? O Uhum. outro não sabe o que vem. Se eu fizer diferente do que eu estou acostumado, o que que vai acontecer depois? Mesmo que a Total. pessoa não se pergunte racionalmente isso, fica o medo, a insegurança, a sensação de inadequação e tudo aquilo que a Total. gente sente, né? Então, na hora que eu convido o cliente a fazer isso comigo na sessão, não é justo que eu fique confortável, tranquilinha no papel de terapeuta, protegida, sem ter que me envolver nessa história. Então, a FAP requer que, para que eu ajude o cliente a se vulnerabilizar, eu vou me vulnerabilizar junto com ele. Eu vou correr riscos junto com ele dentro dessa relação, que seja uma relação de verdade, porque daí a gente pode desenvolver e construir em cima desta relação. Então, não dá para não trabalhar o lado pessoal para fazer FAP e vice-versa. Quando a gente tenta fazer FAP, a gente trabalha o lado pessoal. Então, não sei se responde, Tati, mas aquele workshop foi muito sobre isso, uma grande mudança de vida por conta disso. Tu falou ali em CRBs, né? Então, se alguém não conhece CRBs, a sigla, é comportamento clinicamente relevante, né? Da sigla em inglês para isso. comportamentos clinicamente relevantes. Mas isso eu acho que é algo muito interessante, né, Alessandra, assim, que são, tanto, acho que nisso tem uma similaridade entre a FAP e a ACT, assim, que são abordagens que né, primam por treinamentos super experienciais,
e ao mesmo tempo trazem uma lógica de base comportamental que faz com que, para quem não está familiarizado com as contextuais, não pareça comportamental, né? Parece qualquer coisa, para quem, né, para quem pensa num estereótipo de uma terapia comportamental, assim, né? Um estereótipo equivocado, né? Mas assim, que às vezes as pessoas têm, né? Alguns colegas têm, olham para aquilo ali e pensariam que aquilo ali poderia ser qualquer coisa, menos comportamental, né? E ao mesmo tempo, elas são super experienciais, assim. Eu acho que é algo realmente muito cativante, assim, né, nessas abordagens, e muito rico aprender dessa forma, né, é a minha experiência também, assim, né, de achar um aprendizado riquíssimo, assim, nesses workshops, assim, de ter vivências muito marcantes, e de não conseguir diferenciar, né, assim, totalmente o aprendizado do profissional do aprendizado que a gente traz para a vida da gente, né, se a gente não está se Uhum. vendo numa hierarquia diferente, né, do paciente, assim, em termos de dificuldades, né, da vida, a gente acaba não tendo como não trazer para nossa experiência, né, e da nossa experiência para nossa profissão. É. Inclusive, eu atendo muitos terapeutas, né? E é muito comum a gente estar trabalhando questões pessoais ali, e de repente o terapeuta, que é o cliente ali da sessão, falar, putz, eu tô com um caso, posso trazer? Pode. E aí a sessão vira meio que uma supervisão, porque aquela mesma dificuldade da vida pessoal dele está atrapalhando naquele atendimento, né? Então, é muito comum a gente fazer essa ponte, né? Eu não defendo isso para quando a gente está falando de um terapeuta iniciante, que tem uma série de repertórios ali de terapeuta que ele precisa aprender, ele precisa de um espaço de supervisão, só de supervisão, que não misture muitas coisas, para ele Uhum. conseguir aprender todos esses repertórios. Mas quando a gente está falando de um terapeuta mais experiente, é muito comum isso acontecer, né? Da sessão virar uma discussão de caso que ele atenda, porque está totalmente relacionado com a dificuldade da vida dele. Então, é porque as coisas se misturam. Faz É, muito muito. sentido. Sim. Principalmente se ele for um terapeuta FAP também, onde ele precisa estar Uhum. ele lá vulnerável na relação, aparecendo os T1s deles, as dificuldades Exatamente, todas. exatamente. E fecha muito com a minha experiência também. Eu também atendo muitos terapeutas. E eu sou prioritariamente, assim, fundamentalmente um terapeuta ACT, mas eu trago vários elementos da FAP também na minha Uhum. prática. E esse tipo de experiência é um tipo de experiência que eu tenho também e acho riquíssimo, assim. É. Mas queria aproveitar isso até para fazer essa ponte, assim, né? Que é te perguntar sobre isso, né? Quais são as aproximações ou afastamentos, assim, né? E afastamentos, talvez, que tu observa entre a FAP e a ACT. Todas as possíveis e imagináveis. Muitas pessoas já até me ouviram falar isso, né? Que eu aprendi FAP muito antes de aprender ACT. E, e sei muito menos de ACT do que eu sei de FAP, né? Então, tenho certeza que boa parte aí das pessoas que estão me ouvindo sabem mais de ACT do que eu, porque são pessoas que estão focadas nessa abordagem e não é o meu foco. Mas a grande verdade é que quanto mais eu estudo ACT, mais eu percebo o quanto esses processos da ACT estão acontecendo dentro dos processos de FAP que eu conduzo no consultório. Uhum, Então, no fundo, é quase, quanto mais eu estudo ACT, mais eu percebo o quanto isso está acontecendo no meu consultório, com uhum, o meu foco em outro lugar, mas os processos estão ali acontecendo. Então, eu vejo as duas abordagens como completamente casadas, elas caminham muito juntas, na minha opinião. É, inclusive, a gente pode olhar para as perspectivas dos CRBs, né, os comportamentos clinicamente relevantes, vão ser, então, os nossos comportamentos-alvo. Onde que eu foco na hora de atuar com o cliente? Quais são os repertórios que eu vou ajudá-lo a construir em sessão? E a gente pode olhar para esses repertórios da FAP, os CRBs, pela via da ACT. Então, olhando lá os comportamentos descritos pelo Hexaflex, é, no fundo, assim, o maior comportamento de melhora de um cliente é a flexibilidade psicológica, uhum, né? Então, o maior comportamento-alvo do cliente é isso, e a gente pode olhar para o Hexaflex para achar quais são os pontos daquele cliente que tem uma dificuldade ali. É na aceitação, é na difusão, onde que tem ali alguma coisa que eu preciso trabalhar na via da FAP. A grande diferença das duas abordagens é o foco. A FAP vai trabalhar com o interpessoal, entre duas pessoas, enquanto a ACT vai trabalhar com o intrapessoal, é a relação daquela pessoa com ela mesma, na minha opinião, né? Assim que eu entendo a uhum. ACT, Uhum. como a pessoa se relaciona com as coisas dela, que estão dentro dela e tudo mais. Então, o foco de atuação acaba sendo o outro,
né? A FAP vai focar na relação entre duas pessoas e a ACT vai focar na relação da pessoa com ela mesma. Mas a grande verdade é que para análise do comportamento, a relação que a pessoa tem consigo mesma é construída interpessoalmente. A nossa subjetividade é construída interpessoalmente para análise do comportamento. Ninguém se desenvolve sozinho nessa abordagem, né? Então, como a análise do comportamento é a base para essas duas abordagens, as duas estão completamente linkadas, porque enquanto eu estou trabalhando o interpessoal, eu, mesmo sem querer, estou trabalhando o intrapessoal e vice-versa. Porque para eu acessar o intrapessoal de uma pessoa, o que acontece lá dentro dela, eu vou Uhum. precisar dialogar com ela, eu vou precisar me relacionar com ela, e vou precisar que ela se abra para mim. Então, a sensação que eu tenho é que as duas coisas estão sendo trabalhadas o tempo todo. A gente pode focar mais em uma ou mais em outra, e olhar por um ângulo ou por outro, mas os processos estão acontecendo juntos. Faz sentido para vocês que trabalham muito mais com ACT? Faz muito sentido. Sim, todo, todo. E o que terapeutas ACT podem aprender estudando FAP? Eu acho que lidar melhor com momentos da sessão em que alguma questão interpessoal é o maior problema. Porque é muito comum, assim, muitas abordagens usam FAP de uma ou de outra forma, Uhum. né? A FAP, ela foi criada para ser uma terapia, mas ela muitas vezes é usada enquanto uma técnica, de forma pontual, em alguma intervenção pontual, mesmo com terapeutas de outras abordagens. E pode ser usada dessa forma, não é isso que ela é, no total dela, tem um potencial muito maior, mas ela pode ser usada dessa forma. E eu acho que pode ajudar muito terapeutas ACT entenderem mais de FAP para lidar com entraves da relação terapêutica, ou mesmo para potencializar alguma melhora, que você pode estar trabalhando ali com a ACT, mas você quer potencializar aquilo através da relação interpessoal. Então, eu acho que esse é o grande foco. Há quem diga que não dá para fazer ACT sem FAP, né? Ah. Há quem diga, o próprio Reis, né? Parece que essa frase é do próprio Reis, de que não dá para fazer ACT sem FAP. Então, é porque é isso, você vai ter que se relacionar com o cliente e mexendo com conteúdos muito sensíveis, né? E com isso você ter uma boa relação terapêutica profunda e focar no desenvolvimento disso dentro da sessão faz muito sentido, né? Uhum. E a grande maioria do sofrimento, ele vem de algo interpessoal, né? Então faz muito Exato. sentido a gente olhar pra isso. Eu fico pensando Uhum. na minha vida, como as coisas que eu faço fora da terapia aparecem em toda a terapia que eu faço. E não tem muito como fugir disso, né? E, Pois é, pois é. Até quando a origem do problema não é exatamente o interpessoal, o que são poucos os casos, né? A grande uhum, maioria envolve as relações. Mas mesmo uma pessoa que sofre com dor crônica, o que as uhum, pesquisas mostram é que uma pessoa, por exemplo, com dor crônica, vai viver uma vida muito melhor se ela tiver boas relações. Ela sente menos a dor se ela tiver boas relações, porque ela não foca na dor o tempo todo, né? Então, cuidar das relações faz muita diferença. Somos seres sociais, vivemos em sociedade. E as pesquisas também mostram que se a gente vive isoladamente, a gente morre mais cedo, né? Dado de pesquisa, não é qualidade de vida em termos de relacionamento, não é só para viver uma vida melhor e mais feliz. uhum. Não que isso seja pouco, mas é sobre viver mais, é sobre ter mais saúde. O cérebro deteriora mais rápido se a gente está isolado e não tem relações. Então, é muito significativo a gente estudar formas de se relacionar melhor com os outros, né? As relações permeiam tudo. Então, mesmo quando a causa de um problema de uma pessoa não é no relacionamento, ter bons relacionamentos vai ajudar ela a lidar com aquele problema, certamente. Então, faz muita diferença. Totalmente. A gente estava com essa pergunta engatilhada aqui para ti, né? Se dava para fazer ACT sem FAP, né? Assim, então, porque eu acho que são dois elementos, assim, né? Tipo, um é o que a gente pode aprender com a FAP, como terapeutas ACT, e outra é se dá para fazer diferente, né? Se dá para fazer sem, né, ter esse conhecimento, ou às vezes até usando outros nomes para isso, mas, né, ou com foco um pouco diferente, mas
Mas é muito difícil fazer ACT sem tocar nas relações interpessoais, porque psicoterapia é uma relação interpessoal, né? Então, assim, a gente está Exato. respondendo ao cliente e o cliente está respondendo a nós, né? E não colocar isso, né, na compreensão do caso é algo muito complicado, né? Não é sobre dar ou não dar. Tudo Uhum. dá. Mas é o Sim, que que a gente perde quando a gente não faz ACT usando a FAP, né? E talvez a gente perde o Perfeito. mais importante, a gente perde a essência do que é estar lá com o cliente, né? Eu nunca tive essa experiência de fazer Uhum, ACT sem FAP, porque não é o caminho do meu conhecimento aí na psicoterapia. Mas eu diria, com dor no coração, que sim, dá para fazer ACT sem conhecer FAP. uhum, Na verdade, eu diria que isso acontece com muita frequência. Quando você vai no congresso da CBS Mundial, você descobre que a FAP quase não existe lá. A quantidade de coisas com ACT é absurda, né? De é, frequente, é o grande. A CBS nasceu na ACT, né? A história das duas se mistura completamente. E então, o que você vê de FAP é muito menor. E tem muitas pessoas que trabalham com ACT que vão na CBS Internacional e que não conhecem FAP. Então, eu diria que dá para fazer? Dá para fazer, mas eu acho que a forma como a Tati colocou é perfeita. O que que você perde se você não conhece a FAP, né? Porque a sensação que eu tenho, e que deve ser muito parecido com o que que você perde se você faz a FAP sem a ACT, é a sensação que eu tenho de quanto mais eu estudo ACT, mais eu percebo que esses processos estão ali. E se eu entendo esses processos acontecendo na via da ACT, fica muito mais palpável e muito mais direcionada a intervenção que eu vou fazer dentro da FAP para desenvolver uhum, aquilo que a ACT descreve, né? Então, eu imagino que seja a mesma coisa às avessas, né? Pensar na ACT total. sem FAP, porque quanto mais você entender de FAP, melhor você vai entender o processo interpessoal que está acontecendo Uhum, dentro da sessão e mais você vai conseguir aplicar a própria relação terapêutica para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido em termos da ACT, né? Então, acho que é um pouco por aí. Dá para fazer uma sem a outra? Dá. Vale a pena? Provavelmente não, ainda mais se uhum, você pode ter acesso a outra. mas sabe que no momento que a gente faz essa gravação, assim, eu estou em andamento com um grupo de estudos sobre o livro Mindfulness for Two, do Kelly Wilson. Ai, que legal. E hoje a gente teve encontro do grupo, assim, e falamos várias vezes sobre FAP, assim, né? Porque esse é um é, livro que fala basicamente sobre a relação terapêutica, ainda que ele use os termos da ACT para isso, né? Uhum. É olhando muito para esses elementos iteracionais, assim, né? E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência, assim, mas uma coisa que eu acho que para mim foi muito importante de ter estudado FAP, de ter tido supervisores que eu fui buscar pelo seu conhecimento em ACT, mas eles tinham formação em FAP também e trouxeram isso para as minhas supervisões, enfim. Para mim foi muito importante, e volta e meia tento trazer isso para os meus supervisionantes também, é como a FAP nos ajuda, e isso não é que não esteja na ACT, né? Tanto que está lá, o Mindfulness for Two fala muito sobre isso, mas às vezes não é o que chama mais atenção, e como a FAP trabalha diretamente voltada para isso, é como não dá para o terapeuta se excluir do processo, assim, né? E Sim. muitas abordagens em psicoterapia tentam tirar o terapeuta do processo, sim. assim, né? E mesmo quando aquele terapeuta que está ali, ele não, racionalmente, ele não acha que ele tem que se tirar do processo, como é difícil para a gente fazer isso, assim, né? Porque foi tão martelado tantas vezes, em tantas disciplinas, em tantos contextos, né? Acho que a gente tem que ser meio neutro a tudo aquilo, que tudo que Uhum, foge a isso causa insegurança, um certo estranhamento, né? Ou, enfim, pelo menos para mim a mente é assim que funciona. Mas acho que para muitas pessoas que eu convivo também, assim. E acho que a FAP traz de uma forma muito estruturada, muito bem delineada, assim, de como é fundamental a gente levar as nossas reações pro processo, né? E não simplesmente tentar fingir que elas não existem, assim. E É, de como isso é potente, né? De como isso melhora o nosso atendimento, a nossa intervenção, né? Isso não é um problema, né? Não é defeito do terapeuta ter sentimentos, né? É algo que ele pode exato. usar para potencializar o trabalho dele. Exato, e de forma muito aprofundada na perspectiva da FAP, né? Porque não é, entre aspas, apenas os sentimentos do terapeuta como um guia, porque isso é muito verdade, né? Dependendo de como a gente se sente em relação ao cliente, a gente pode estar diante de um comportamento problema ou de um comportamento de uhum, melhora, e o nosso sentimento guia a gente em relação a isso.
mas vai para além disso, né? É como eu posso usar o meu próprio sentimento para construir a melhora do outro, e não só para me mostrar se aquilo é uma melhora ou não. Então, a forma como eu me sinto em relação ao cliente, ou a forma como eu estou me sentindo na sessão, ou a forma como eu estou me sentindo por conta da minha vida, e como isso pode ser aproveitado dentro da sessão do meu cliente. Então, imagina que você tem um cliente que você precisa trabalhar a empatia, e você está passando por um problemão na sua vida pessoal. Se você conseguir contar, levar o seu problema pessoal de alguma forma, sem ser invasiva, para o seu Uhum. cliente, e sem que seja te desmontando, né? Porque se você está com um problema pessoal, pode ser que você desmonte e não consiga manter o foco na terapia do seu cliente. Mas se for possível levar uma parte disso, você está dando oportunidade para o seu cliente trabalhar empatia dentro da sessão, né? Então, é isso, você pode usar aquilo que é seu, que é extremamente íntimo seu, para ajudar o cliente a desenvolver aquilo que ele precisa, né? E a FAP vai descrever esse processo, vai explicar como isso acontece e vai permitir o terapeuta fazer isso, né? A FAP não acredita nessa neutralidade do terapeuta. É a ideia oposta do que a gente teve martelado na nossa cabeça na maior parte da formação da maior parte dos terapeutas, né? Que a neutralidade é importante e eu acho que vem por uma perspectiva de homem, de mundo diferente, né, Uhum. abordagens que acreditam, a psicanálise originalmente trabalhava com o terapeuta sentando nas costas do cliente, né? Quer dizer, não era para ter interação, acreditando que o cliente vai conseguir se desenvolver por estar falando sozinho ali. É uma perspectiva de homem que não combina com a perspectiva das contextuais da análise do comportamento, que é o que eu falei antes. Para as contextuais, que estão embasadas na análise do comportamento, a nossa subjetividade é desenvolvida na relação. Então, eu não posso sentar nas costas do meu cliente, eu preciso interagir com ele. Porque é na interação, é com o meu feedback, é com o feedback das pessoas que ele vai desenvolver aquilo que ele tem de mais íntimo, inclusive. Então, eu preciso estar presente. E eu não posso estar presente fingindo ser algo que eu não sou. Uhum. Eu preciso estar presente enquanto pessoa, enquanto outro ser humano. E isso, inclusive, ajuda o cliente a entender melhor e a lidar melhor, a aceitar melhor todos os sentimentos humanos. Se ele descobre que o terapeuta também sente, fica muito mais fácil dele sentir junto, né? Dele se permitir sentir, dele se permitir lidar e, enfim, trabalhar as questões dele quando ele entende que ele não está sozinho nessas questões, né? Entendendo essa humanidade compartilhada aí, que é a terapia focada na compaixão, né? Descreve tão bem essa humanidade compartilhada e tudo mais. Então, é isso, a FAP leva essa humanidade diretamente para dentro, quando a gente age enquanto ser humano junto com o cliente. E aí fica muito mais fácil trabalhar, por exemplo, a aceitação da ACT, né? Então, é, só que para isso a gente vai ter que se preparar para estar ali junto com o cliente, se mostrando, se abrindo junto. Nossa, Fique Lê, intenso. e me deu vontade de falar. Se você não sabe usar a FAP, não tente usar a FAP, sabe? Tipo, se prepara para usar ela, porque é Não quase tentem fazer que. isso em casa. É quase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí me parece que fazer FAP é tipo dirigir uma Ferrari, um carro altamente potente, e tudo bem, mas se você não é um bom motorista, e não sabe dirigir, não sabe a sensibilidade daquele pedal, pode ser que você faça um estrago muito grande. É, Eu entendo o que você está trazendo, mas eu concordo só parcialmente, manda. porque a gente não aprende a fazer FAP sabendo fazer FAP. A gente começa errando. E eu acho que se você não sabe fazer FAP e quer começar a tentar, dá uma estudada na teoria, procura uma Uhum, supervisão, tenta fazer um workshop, enfim, acha algum desses caminhos, não precisa todos ao mesmo tempo, mas você precisa começar. Primeiro passo para começar é tenta enxergar dentro da sessão os tais dos CRBs acontecendo. Então, qual é o comportamento, problema do meu cliente acontecendo aqui na relação comigo? E normalmente as pessoas, quando começam a fazer FAP, vão enxergar depois. Saiu da sessão, está discutindo com o colega, está na supervisão, está pensando sobre o caso. Putz, aquilo lá era um comportamento problema. uhum. Reforcei todo o comportamento problema, ou ignorei todo o comportamento de melhora. Então, começa treinando esse olhar para o que está acontecendo no aqui e agora da sessão. Eu acho que é um ótimo começo. E aí, aos poucos, você vai sentindo mais segurança para começar a intervir. Porque a FAP, eu acho que quando a gente olha para a grandiosidade dela,
ela assusta mesmo. Uhum. Mas ela não é nada além de repertórios que precisam ser aprendidos e treinados. E a gente vai errar, não tem como. E boa parte do que a FAP é a abertura para esse erro. Então, o meu medo da sua fala, Tati, é as pessoas acharem, então eu só vou conseguir fazer FAP quando eu. E aí preenche essa frase da forma mais mirabolante possível, sabe? Hum. E aí a gente não faz mesmo. A gente só vai conseguir fazer FAP quando a gente começar a tentar. Essa é a grande verdade. Não tem como aprender de outra forma. E justamente por isso a gente tem que se expor às situações e ir tentando. E tá muito aberto para o erro, no sentido de conseguir enxergar o que que eu posso estar fazendo que é um erro, e como eu vou descobrir que é um erro? A depender da reação do meu cliente. É o meu cliente que vai me contar se aquilo não tá bom ou se aquilo tá bom. Não é outra pessoa, não é o supervisor. E às vezes a gente cai nos espaços de supervisão de muita prepotência, de muita punição, em que às vezes é colocado como se o supervisor soubesse do caso mais do que o terapeuta, e por mais que sim, o terapeuta muitas vezes tem muitos repertórios a aprender, ele está em contato com as contingências do cliente, o supervisor não está. Talvez o supervisor consiga descrever melhor, mas quem está respondendo às contingências do cliente é o terapeuta. Então, a gente tem que valorizar muito o que o terapeuta está trazendo. Acabei me desviando aí falando de supervisão, mas é isso, a gente tem que começar tentando e estar aberto ao erro, checando o que está acontecendo com o cliente e consertando quando a gente percebe que cometeu algum erro. Esse é o principal, na minha opinião, sabe? De ter um bom relacionamento. É a abertura de reparar o relacionamento. Até porque nas relações humanas e no mundo que a gente vive atualmente, é muito pouco falado sobre reparação de relações. É muito comum a gente simplesmente cortar as relações quando elas não estão funcionando, Total. né? E eu não defendo que a gente tenha que ficar em todas as relações. Não, tem relações que precisam ser cortadas, sim. Mas dar alguma chance para a relação, tentar ver, se não for uma relação tóxica, tentar desenvolvê-la, tentar melhorá-la, é muito importante. E a gente tem uma sociedade que ensina a fazer o oposto. Não deu certo, parte para outra. E, e a gente pode ser esse modelo de como reparar uma relação. Então, se a gente comete algum erro, reconheça, volta, cuida na sua terapia, cuida no colo da amiga, do marido, de quem você puder cuidar, de quem fizer sentido para você cuidar, e volta para a sessão e reconheça o seu erro e volta atrás e corrige e valoriza o cliente, valoriza a dor dele e mostra que vocês podem resolver e passar por cima disso, não enfiando embaixo do tapete, mas resolvendo, consertando. Nossa, Então, é maravilhoso isso, Lê. Eu fico só pensando em quanta vulnerabilidade, né? E aí eu acho que é o exato. meu medo que fala, não sobe na Ferrari enquanto você não sabe dirigir ela. É a Tati não conseguindo se vulnerabilizar e morrendo de medo de se arriscar com isso e errar, porque eu acho que é isso mesmo, né? E até te ouvir é terapêutico, sabe? Não, é desesperador se imaginar subindo na Ferrari e arranhando ela, amassando ela. Batendo Não, ela pelo na amor de parede. Deus. Exato. Além de destruir uma coisa tão bonita, meu Deus, e o custo para consertar isso? É E não é só custoso. isso, não é só que você É bate ela na custoso. parede. Você bate ela na parede, teu cliente tá lá na parede. Então você É. esmaga ele com a tua Ferrari. Esse é o maior medo. É, é. A gente precisa ser cuidadoso e achar o tamanho do passo e achar o tamanho do conserto quando a gente precisa consertar. Uhum. E sim, isso é extremamente vulnerável. Mas vale Mas a pena. e eu acho que assim é muito legal te ouvir no sentido de que para quem já tem também, né, uma prática de psicoterapia, assim, as pessoas já têm um repertório de onde elas partem, né, e dá para, como tu disse, observar os fenômenos da FAP e aos pouquinhos começando a intervir neles, né, assim, não precisa Uhum. ser feito de um dia para o outro, Isso. né, dá para ir Exato. construindo isso gradualmente, assim, né, especialmente para quem já acho que mesmo para quem está começando direto pela FAP, mas para quem já tem outras práticas, enfim, né, de tu ir Sim. trazendo a tua atenção para É, esses fenômenos, assim. é incrível Mas, isso. mas muito, muito legal, muito legal. Inclusive, quando você fala do Mindfulness for Two, né? Eu não li esse livro ainda, está na fila dos a serem lidos, espero conseguir ler em breve. É um dos meus favoritos, recomendo fortemente. Ai, vou atrás. Mas não me surpreende em nada, né? Ter várias pontes aí com a FAP que dá para ser feito, porque no fundo, o que que eu entendo da FAP? A FAP descreve relacionamentos
que são vividos de forma mindful. Você tem que estar presente na relação. Ela é sobre o aqui e agora. Então, eu preciso estar conectado com o aqui e agora, com quem sou eu nesse momento e quais são as minhas necessidades, e quem é o outro nesse momento e quais são as necessidades do outro, como que eu impacto ele, como ele me impacta. Isso serve para a relação terapeuta-cliente, isso serve para a relação pessoal da sua vida. Se você quer viver as relações de forma íntegra, de forma completa, de forma aprofundada e íntima, você precisa estar presente. Então, você precisa estar mindful durante a interação, Uhum. né? E, então, é isso. No fundo, a FAP é uma grande meditação, mas sem perder o outro nessa meditação. É meditação a dois. Eu acho que Exatamente. ela não precisa ler o livro. Eu acho que você resumiu o livro bem. É. Acho que eu vou tentar ler ele mesmo assim, mas deve ser sobre isso, né? Alessandra, vou te fazer uma pergunta complexa, que eu não sei se te botar numa fria aí e responder ela rapidamente, assim, se é razoável o que eu vou te pedir. Mas uma coisa que aparece muito, né, a gente vê muito martelada hoje em dia, né, liderada assim por um movimento muito forte de psicoterapia baseada em evidências, né, é a crítica ao uso do que não tem evidência, né? E aí a gente está falando de uma expectativa de um tipo bem específico de evidência, inclusive, assim, né? E isso é algo que, de certa forma, afeta a FAP, né? Porque a FAP não tem se proposto a Uhum, fazer alguns dos estudos que quem trabalha com o PBE valoriza, né? Atingir alguns resultados de pesquisa, uhum. formato de pesquisa que a PBE costuma valorizar mais, assim. E acho que seria legal tu falar um pouquinho para nossa audiência sobre isso, assim, de como a FAP pensa esse processo, né? Porque não é algo desconectado da pesquisa científica, mas que tem uma outra lógica para pensar esses dados, né? Eu acho que, de novo, né, não sei se te coloco numa fria de tentar explicar isso de uma forma sintética, mas acho que poderia ser uma oportunidade legal para quem eventualmente se pergunta sobre isso. Uhum. Muito. Eu acho que eu gostaria de começar dizendo que eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Acho que a Cláudia Oshiro, por exemplo, responderia isso muito melhor do que eu. Mas, assim, eu sou completamente a favor de evidência. Eu acho que a gente precisa se pautar em evidência científica. Mas eu acho que é ingenuidade, desculpe quem pense o contrário, pensar que a gente alcança, com a tecnologia de pesquisa que a gente tem no momento, e não sei se no futuro vai ser diferente, mas que a gente alcança pesquisar todas as variáveis que acontecem dentro de uma sessão terapêutica. Eu acho ingênuo achar isso. Então, eu não consigo pensar, assim, por mais que eu ache essencial a gente ter evidências, eu não consigo pensar que a gente só pode fazer aquilo que tem evidências. Porque eu acho que tem muitas coisas que são feitas que a gente não consegue pesquisar, delinear, entender, mensurar, e que nem por isso não tenham resultados, né? Eu acho que, para mim, entra naquelas questões bem filosóficas. Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém lá para ouvir, ela faz barulho ou não faz? A sensação que eu tenho é que para a PBE, e desculpa se eu estiver falando uma grande bobagem, ela não faz, porque ninguém estava lá para medir o barulho, então não importa, né? E para mim, a árvore faz barulho. Se alguém ouviu ou não ouviu, tanto faz, mas o barulho está lá acontecendo. Então, mesmo que eu não meça, existe alguma coisa acontecendo. Então, é isso. Eu sou a favor de evidências, sem nenhuma sombra de dúvida, mas eu não acho que a gente consiga produzir evidência de tudo que é relevante, pelo menos não até o momento, e acredito que nunca será. Agora, não é nem que a FAP não está se propondo a fazer esse tipo de pesquisa, é que a FAP tem algumas características que dificultam muito esse tipo de pesquisa. E até, inclusive, que dificultam muito o financiamento para esse tipo de pesquisa. Nos Uhum. Estados Unidos, é muito pouco o financiamento que existe para a FAP, porque não tem como você ter as coisas tão delineadas como em outras abordagens. A FAP, ela vai olhar melhora terapêutica é completamente individual para cada um, né? Diferente da ACT, que tem lá uma descrição do Bem. Hexaflex, e o que que é melhora? É a flexibilidade Uhum. psicológica, tá ali descrito. Na FAP a gente não tem essa descrição. Para um cliente falar mais não, pode ser melhora. Para outro cliente falar mais não, pode ser piora. Então, depende da conceituação de caso. Se é um cliente extremamente Total. individualista, que não está nem aí para ninguém, falar muito não é um problema. Para o outro que precisa se autodesenvolver, colocar mais limites nas outras pessoas e cuidar mais de si mesmo, falar não é uma melhora.
né? Então, a forma como a FAP descreve melhora dificulta muito a pesquisa dos termos que precisa ser para que tenha lá todo o rigor da PBE, que eu acho essencial que tenha, né? Mas não que aquela é a única forma de fazer pesquisa, né? E mesmo o comportamento do terapeuta. Nas pesquisas de FAP, que a gente tem, pesquisas de processo em FAP, que a gente olha para a sessão e analisa pedacinho a pedacinho, são pesquisas riquíssimas, que constroem uma quantidade de dados de pesquisa muito poderosa, na minha opinião, mas está longe de ser o que a PBE gostaria. Mas nessas pesquisas a gente tem que analisar ali cada passo, né, como toda pesquisa de processo, cada passo que terapeuta e cliente fizeram. A concordância, para a gente conseguir, entre mais de um pesquisador analisando uma sessão, conseguir uma concordância de isso daqui foi uma evocação do terapeuta de uma melhora, ou isso daqui foi o reforço. Essa concordância é baixa. Nossa. Ela é difícil de ser alcançada, Uhum. porque é muito subjetivo, é muito variável, e a experiência que o terapeuta tem, por estar em contato com muito mais variáveis do que a gente consegue ver de fora numa relação, é muito mais rica. E às vezes o terapeuta está trabalhando numa linha, mas quem olha de fora está vendo de outra. Então, isso dificulta muito a pesquisa em FAP. Então, não é nem que a FAP não quer estar fazendo. Uhum. A forma de transformar sessões de FAP em pesquisa é muito difícil. E com isso dificulta muito as coisas. Então, eu acho que é excelente que exista a PBE. Eu Uhum. só não acho que ela pode excluir as outras coisas que não têm evidência. Uhum. É, Me, e acho que isso que tu fala, assim, porque senão, se a gente definir a priori qual é o desfecho desejado, a gente consegue medir, né? Só que daí a gente está inserindo algo de fora para dentro da FAP, né? Porque não é a proposta da Exato. FAP que existe Não um é, desfecho desejado ao final da terapia, né? De que isso é avaliado exatamente. caso a caso. Quando a gente começa a construir um comportamento de melhora do cliente em sessão, a gente não sabe qual vai ser a cara desse comportamento. A gente pode ter uma ideia, mas a gente não sabe no final das contas como que vai ficar, porque é ajudar o cliente a desenvolver o próprio jeito dele de fazer aquilo, Uhum. de conseguir conquistar aqueles reforçadores da vida dele. Então é isso. Para se a gente for definir um repertório final, a gente vai estar mudando o que é a FAP. Isso, No fundo é exato. isso. E isso que a gente tem que cuidar, né? Para assim, só para não comparar pera com banana, assim, né? Tipo, são Não, coisas, Uhum. são modelos diferentes que buscam coisas diferentes, assim, né? Então, às vezes a é, gente, né? Existe às vezes uma perspectiva de que só um tipo de desfecho é o desejado, e na verdade isso depende do que o modelo de intervenção está se propondo. Márcio, e é. nessa linha disso que você acabou de falar, me veio à mente, enquanto a Lê estava falando aquela frase do Einstein, que ele fala: todos somos gênios, mas se você jogar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará o resto da vida pensando ser o incapaz. Exato. E quando eu começo a pensar em a gente encaixar a FAP num ensaio clínico randomizado, me dá vontade de chorar. Vai passar a vida inteira pensando Sim. que a FAP é uma péssima terapia, né? Mas não é só porque ela não se encaixa nesse modelo de fazer pesquisa que não vale, né? E Uhum. que não é eficaz e que não tem. Exato. Não poderia ter É. evidência se a gente tivesse. Mas a frase que tu puxou aí é espetacular. Eu acho que encaminha o nosso fechamento, Tati. Foi excelente. Adorei, adorei. Alessandra, uma referência cultura pop ou mais científica, se tu preferir, para aquelas pessoas que se interessam por FAP ou que se interessaram nos ouvindo e que querem se aproximar um pouco mais. Eu vou dar duas, tá? Porque se a gente for para o campo mais acadêmico, né, e tudo mais, eu gostaria de indicar o livro que eu tenho indicado o tempo todo, que é o FAP Descomplicada, que é o último livro da FAP que foi publicado, foi traduzido em português, está publicado em português, e é um livro bastante completo sobre a FAP. De todos os livros que a gente tem publicados, ele é certamente a melhor referência para entender o que é a FAP e para achar o começo de como fazer a FAP, pelo menos. Então, eu queria deixar essa referência aí bem acadêmica mesmo, mas eu queria também indicar uma música. Pode ser música? Pode? Uma música chamada Tipo Borboleta, que eu acho que tem muito a ver com a FAP. Ouçam para vocês sentirem um pouquinho o gosto da FAP. Essa música me foi apresentada pela Priscila Panholt, que é uma terapeuta certificada FAP, a nossa mais recente terapeuta certificada, uma terapeuta maravilhosa, e vale a pena ouvir essa música que ela me apresentou,
como um presente, assim, conhecer essa música. Então ouçam para sentir um pouquinho o gosto da FAP. Joia. FAP Descomplicada é sensacional. É um baita livro, assim. Acho que É um baita livro. muito rico. Mesmo que queiram continuar só na ACT, eu acho que vale ler dentro daquilo que a gente falava, né? De aprender, né? E avançar também no seu trabalho de ACT. Joia. Alessandra, teus contatos para aqueles que quiserem acompanhar mais de perto o teu trabalho, como é que podem te encontrar? Olha, eu tenho sido difícil de ser contatada porque eu detesto redes sociais, mas vocês podem entrar no meu Instagram, que é @ale.vilasboas, vilas_boas, vou falar de novo, @ale.vilas_boas, vilas com 2 Ls. Eu publico pouquíssima coisa lá, mas se quiserem me contatar, conseguem me achar por lá. Tem meu e-mail também, mas está sendo mais difícil me achar por e-mail do que pelo Instagram ultimamente, mas enfim, é vilasboas, vilas com 2 Ls, ponto alessandra, com 2 Ss, @gmail.com. Joia, É joia. isso. E aí te deixo também nas notas ali do episódio, caso alguém esteja em deslocamento aí. Legal. Tati, teus contatos aí para o pessoal te achar. Tem contatos ou não tem contatos nessas alturas? Ano passado tinha, depois não tinha. Como é que tá, como é que estamos hoje? O Instagram, ele flutua na minha vida. Tem fases que eu preciso deletar ele, voltar a olhar pra ele daqui a alguns meses. Tem fases que eu posso voltar ele pro celular. Nesse momento ele tá. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Mas meu Instagram, ele é @TatianaCoab Cafif. E vai estar nas notas, porque eu não vou soletrar esse nome inteiro aqui. Justo, justo. Alessandra, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te ter aqui com a gente nesse momento. Comentei ali no início, mas e é muito verdade, assim, né? Sempre que te vejo, né, apresentando nos encontros da SBS Brasil ou em outros, às vezes, sempre vou atrás dos teus workshops. São sempre Obrigada. muito ricos, né? É um prazer estar conversando contigo aqui nesse momento. Te E agradeço muito. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Espero que quem está ouvindo aí consiga tirar coisas boas aqui dessa conversa. com certeza, com certeza. Tati, tchau pra ti. Até o próximo, que a gente grave em conjunto aí. Mas muito bom te ter de volta aqui no Podect. Uma E, delícia. e eu me despeço, deixando também o meu contato. Eu sou o Márcio Barbosa. Vocês me acham no Instagram através do @Márcio E. Barbosa. Sempre lembrando que o Podect é o podcast do SigDiect. E vocês acham o SigAct em @SigActBR da ACBS Brasil, que vocês encontram através do @ACBS Brasil. É isso, obrigado por terem ficado com a gente até aqui e até o próximo episódio, pessoal. Feito, valeu!